eu quero te mostrar uma forma mais performática de inserir elementos no DOM. Porque olha só, qual seria a forma padrão de inserir essas LIs lá dentro da UL? Primeiro, para inserir essas divs dentro da LI, você substituiria esse console.log por li_phrase.append. E para inserir as LIs dentro da UL, você precisa obter a referência da UL no DOM, que é essa UL que contém data.js phrases list. Então aqui acima, junto das outras consts que armazenam elementos do DOM, você pode declarar uma const phrases list, que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS da UL. E qual seria a forma padrão de inserir essas LIs lá dentro da UL? Lembrando que eu estou falando LIs no plural, porque essa LI está sendo criada dentro de um for each. Ou seja, snapshot.docChanges retorna um array e para cada item desse array, uma LI está sendo criada. E aqui embaixo, essa LI deve ser inserida dentro da UL. Qual é a forma padrão de inserir essas LIs lá dentro da UL? É vir aqui abaixo e inserir phraseslist.append, que recebe li_phrase como argumento. Feito isso, as LIs foram inseridas no DOM, dentro da UL. Obviamente, como o conteúdo das LIs ainda não foi estilizado, a cor delas ainda não está contrastando com a cor de fundo, mas elas estão aqui. Se você inspecionar, você vai ver que as LIs foram inseridas dentro da UL. Só que, do ponto de vista de performance, a sua aplicação JavaScript fazer a inserção de vários elementos no DOM dessa forma não é uma boa ideia. Por que que não é uma boa ideia? Porque cada vez que essa função de callback está sendo executada, o DOM está sendo manipulado. Porque uma LI está sendo inserida no DOM a cada execução desse callback. E a cada LI inserida, o navegador precisa fazer reflow e repaint da tela. A tradução de repaint e reflow é redesenho e refluxo. Ou seja, a cada manipulação do DOM, toda vez que uma LI é inserida no DOM, o navegador precisa redesenhar os elementos e recalcular o fluxo dos elementos. Manipulação de DOM é um processo lento e custoso para o processador do usuário. Porque quanto mais manipulação de DOM uma aplicação executa, mais o navegador vai exigir do processador, por causa desse recálculo de fluxo e exibição dos elementos. Se esse callback foi executado para 10 itens do array, por exemplo, o que ele está dizendo para o navegador é redesenha a tela, redesenha a tela, redesenha a tela, 10 vezes. É claro que nesse exemplo não vai haver um ganho considerável de performance, porque eu sei que esse array não contém 1000, 10.000, 100.000 itens, e o dispositivo que contém o navegador no qual esse código está sendo executado, que é o meu, tem um bom processador. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai lidar com as condições ideais de temperatura e pressão. Então, quando o assunto é performance, você precisa ficar atento a esse tipo de situação. Se você é responsável pelo front-end da aplicação, não é boa ideia você exigir muito do processador do usuário. E esse tipo de abordagem tende a exigir mais do processador. Por outro lado, existe uma abordagem que é mais performática. Nessa abordagem mais performática, o DOM vai ser manipulado uma única vez, mesmo quando vários elementos são inseridos nele. Então esse ganho de performance é a grande vantagem da abordagem que eu vou mostrar agora. E como que essa abordagem vai funcionar? Ao invés de inserir essas LIs diretamente no DOM, elas vão ser inseridas em um fragmento de documento. Como assim? Fica comigo que você vai entender. Se acima do for each você inserir const document fragment, que recebe document.create document fragment, e aqui abaixo você inserir console.log document fragment, que eu vou inserir como string para facilitar a visualização, e vou referenciar document fragment como segundo argumento. Se você testar esse código, o document fragment é exibido no console. O que é o document fragment? O document fragment é um nó do DOM, é um elemento do DOM. Se ele é um nó do DOM, ele é um container vazio em que você pode colocar nele
elementos que você quer inserir no DOM. Porém, ele é um nó do DOM que só existe em memória. Ele não vai ser inserido no DOM. E daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Mas a grande sacada dele ser um nó do DOM que só existe em memória é que você pode adicionar outros nós do DOM como filhos do Document Fragment. E essa inserção de nós no Document Fragment não vai fazer o navegador precisar redesenhar os elementos e recalcular o fluxo dos elementos no DOM. Por que não vai? Porque o Document Fragment não está no DOM, ele está em memória. Ou seja, aqui abaixo, ao invés de adicionar as LIs na UL, já que as LIs são nós do DOM e é possível adicionar nós do DOM como filhos do Document Fragment, e aqui é importante você sacar que ser um nó do DOM não significa que esse nó está inserido no DOM, porque aqui nessa linha a LI é um nó do DOM que foi criado, mas ainda não foi inserido no DOM. Então, ao invés de adicionar as LIs diretamente na UL, você vai adicionar as LIs no Document Fragment, ou seja, Document Fragment.append LI phrase. Feito isso, se você mover esse console.log para abaixo do for each, ou seja, depois que as LIs foram adicionadas no Document Fragment, agora o Document Fragment contém as LIs. Só que agora há pouco eu disse que o Document Fragment é um nó do DOM que só existe em memória e que ele não vai ser inserido no DOM. E aí você pode pensar, se ele contém as LIs, mas só existe em memória e ele não vai ser inserido no DOM, para que eu vou deixar as LIs dentro dele? Eu te digo, você vai deixar as LIs dentro do Document Fragment porque se você inserir o Document Fragment no DOM, ou seja, se você substituir esse console.log por phraseslist.append, se você adiciona o Document Fragment como filho de phraseslist, só os nós filhos que o Document Fragment contém vão ser inseridos no DOM. E esses nós vão ser inseridos de uma só vez. Como todos os nós são inseridos de uma só vez, o navegador só vai precisar redesenhar e recalcular o fluxo uma única vez. Percebe que isso é o oposto de fazer o navegador redesenhar e recalcular o fluxo dos elementos toda vez que uma LI é inserida no DOM? Porque agora, ao invés de inserir uma LI de cada vez, todas as LIs que o Document Fragment contém vão ser inseridas de uma só vez. Se você testar esse código, se você inspecionar as LIs, você vai ver que elas foram inseridas no DOM, e é por isso que elas são exibidas aqui na aba Elements. Só que as LIs não contêm uma tag py chamada Fragment, por exemplo. Ou seja, só as LIs foram inseridas no DOM. Por que o Document Fragment não foi inserido no DOM? Vou te falar o porquê. Depois que os nós filhos do Document Fragment são inseridos no DOM, o Document Fragment permanece em memória. Ele não vai para o DOM. Só que como os filhos dele foram inseridos no DOM, agora ele está vazio. Tanto é que, se abaixo desse append do Document Fragment, você inserir console.log, que recebe Document Fragment, está aqui o Document Fragment vazio, sem filhos. Então, quando você precisar inserir elementos no DOM, e aqui eu estou usando o plural intencionalmente, ou seja, quando você precisar inserir 2 ou mais elementos no DOM, essa abordagem usando Document Fragment é uma forma mais performática de você fazer isso. Porque com o Document Fragment, você manipula o DOM uma única vez, mesmo quando você insere vários elementos nele. E uma última coisa que eu vou falar que você precisa sacar sobre o Document Fragment é que ele não tem Parent Node. Ele não tem um nó pai. Se antes do append você inserir Document Fragment.parent node, o Parent Node retorna null. E por que o Document Fragment não tem pai? Porque ele foi feito para ser os pais dos elementos que você quer adicionar no DOM. É só para isso que ele foi criado.